fico ouvindo o pessoal tocar, passo o meu tempo. É bom nós estarmos aqui, irmãos, e celebrar o Senhor na beleza da sua santidade. Hoje de manhã, a pastora Márcia estava ministrando no nosso culto das 7h30 da manhã. E ela estava falando sobre a profecia de Ezequiel. E veio no meu coração sobre nós entrarmos em um novo ano. E nós tomarmos o cuidado da gente não começar a replicar para o próximo ano aquilo que aconteceu no ano de 2023. Nós precisamos mudar a nossa frequência. Porque às vezes o problema é a frequência. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: será que aquilo que está no meu coração está alinhado com o coração de Deus? Ou eu estou sendo um replicador de ambiente? Um replicador de sentimento, de situações daquilo que eu vejo? Ah, a situação está ruim, eu falo, está ruim. Ah, o casamento não está legal, não está legal. Ah, a sociedade está difícil, eu falo, está difícil. E já existem pessoas, hoje, no final do ano, já querendo replicar aquilo que aconteceu na vida dela o ano que vem. As pessoas dizem assim: olha, se você está esperando melhora na política, esquece, viu? Vai piorar. Vai piorar mesmo. Para você vai. Olha, se você está esperando melhora, vai piorar. As coisas vão piorar. E aí a gente começa a fazer isso. Eu estou consciente, porque isso todo mundo faz. O Natal, ele é uma mensagem que traz para nós o seguinte: tudo vai ficar bem. Amém? Tudo vai ficar bem. Hoje de manhã, eu estou escalado para ministrar, e à noite o ministro Mateus vai estar ministrando. E hoje eu quero falar sobre um Natal de amor. Tudo vai ficar bem. E o texto que eu escolhi aqui, que os nossos narradores ali citaram na sua narração, é o de Lucas, no capítulo 8, que diz o seguinte: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E eles tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E eis que isso vos será por sinal: e achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão, um exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz e boa vontade para todos os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos do céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Algumas tradições que dizem assim, que o Senhor nos fez saber. A história do Natal, como sabemos, tem muitas personagens. É impressionante. Na história do Natal nós temos as profecias messiânicas. A história do Natal passa por Zacarias, passa por Isabel, passa por João Batista. A história do Natal passa por Simeão. A história do Natal passa por Ana e os pastores no campo. Nós temos também aqui o coro de anjos cantando. Nós temos o anjo mensageiro Gabriel, que dá a notícia a José. Nós temos o anjo mensageiro que dá a notícia a Maria. Nós temos muita gente envolvida no Natal. Nós temos Herodes, nós temos as crianças que foram mortas pela espada de Herodes. Eu penso que a Bíblia, ela é muito sensível em registrar o sofrimento de todas aquelas mães que perderam seus filhos. Logo em seguida, o nascimento de Jesus. Hoje de manhã eu gostaria de dar uma ênfase aqui
na importância desses pastores. Os pastores que estavam no campo, que receberam a notícia do nascimento de Jesus. E a notícia foi a seguinte: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo e o Senhor. Mais precisamente, eu gostaria de sublinhar essa fala dos pastores, a última frase do verso de número 15, que diz o seguinte: o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor nos deu a conhecer. Se existe uma coisa que é danosa para a experiência de fé de qualquer pessoa, ou para qualquer pessoa, é confundir Papai Noel com Papai do Céu. O Senhor nos deu a conhecer, e nós temos que mexer nisso. Há muita gente que confunde Papai do Céu com Papai Noel, vice-versa. Daí a fragilidade da nossa fé nos dias de hoje. Daí a fragilidade da experiência pessoal com Cristo, ou a experiência pessoal cristã. Muitas pessoas dentro da igreja, e nós pastores que nós convivemos no ambiente da fé, eu tenho a sensação que para muitos dentro da igreja, Deus é um ilustre desconhecido. Para muitos dentro do ambiente da fé, Deus, ele é um ilustre desconhecido. Apesar de estarem no ambiente da fé, o que nós encontramos dentro do ambiente da fé? Nesse ambiente, nós encontramos no ambiente da fé muitas coisas. Por exemplo, nós encontramos no ambiente da fé, nós temos os aculturados. Aculturados. Eles ouviram falar a respeito do sol, ouviram falar a respeito da lua, ouviram falar a respeito da cachoeira, ouviram falar a respeito do saci pererê, da mula sem cabeça, do velho do saco, e ouviram falar de Jesus. E quem é Jesus? É o Filhinho de Deus. E o que ele fez? Ele morreu na cruz. Mas isso não passa de informação. Deus é assim como um tataravô, alguém, um ancestral, uma figura remota, quase que como que alguém que faz parte da família. Quem é Jesus? O filhinho dele. E o que ele fez? Morreu na cruz. Isso não passa de informação. Isso não passa de um elemento cultural. Então, dentro do ambiente da fé, nós temos os aculturados, que pega Deus, pega Jesus e joga dentro desse balaio de conhecimento de cultura. Deus é mais um. Mais um, assim como o saci, como a mula. No meu tempo era a cuca. Lembra? Quem aqui assistiu o Sítio do Pica-Pau? Você não sabe o que é coisa boa. Eu morria de medo da cuca. Morria de medo daquela bicha. Jacaré que fala. O Sítio do Pica-Pau hoje jamais passaria. Nessa sociedade do cancelamento, pronto, a tia Anastácia já tem um problema. Por que colocaram a tia Anastácia lá na cozinha? Eles iam querer um saci branco, ia querer uma... Não ia ter graça nenhuma. Mas aquilo era demais. Aquilo mexia com a minha imaginação. Que dom desse cara de escrever aquelas histórias fantásticas, conectava tudo. Nós temos também no ambiente religioso, no ambiente da fé, nós temos também, e quando eu falo no ambiente da fé, eu estou falando Igreja do Nazareno aqui, viu, irmão? Eu estou falando Igreja do Nazareno, eu estou falando no ambiente da fé, Igreja Católica, estou falando tudo. Então, dentro, nós temos, assim, nós temos os religiosos. Os religiosos. Né? E os religiosos, eu tenho a nítida impressão, e quando eu falo de religioso, eles não estão falando de Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a cabeça de religioso é complicada. Eu não tenho a impressão que eles estão falando desse Deus da Santíssima Trindade. A minha sensação e a minha impressão é que eles estão falando assim, de um Deus
muito semelhante a essas divindades pagãs que tem aí. O que é uma divindade pagã? O que é um ídolo? O ídolo é aquele que eu chego até ele para que ele possa conseguir alguma coisa para mim. Isso é a cabeça do religioso. Eu entrego a oferta para receber alguma coisa, eu vou no culto para receber alguma coisa, eu sempre estou procurando Deus como um meio para que eu possa chegar em alguma coisa. Bom, eu quero dizer para você que se você chegou em Deus e ainda falta alguma coisa, você não chegou em Deus. Porque quando eu chego em Jesus, nada me falta. Porque eu cheguei onde? Eu cheguei na fonte. Eu cheguei na fonte de toda a minha necessidade, do ser, da minha integridade, daquilo que eu preciso, daquilo que eu sou. Eu cheguei no cerne do ser humano ali, é Jesus. O problema é que às vezes a gente fica usando Deus como um ídolo. Sempre para chegar em alguma coisa. Você já experimentou adorar a Deus sem pedir nada para Ele? O salmista fala assim: em ti eu estou, em nada tenho falta. Aliás, eu gosto da fala do salmista Davi: eu sinto-me como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. Isso é fascinante. Porque você já viu uma criança recém-amamentada por uma mãe? Como que ela fica? E se você chegar para uma criança recém-amamentada e perguntar para ela: menina, o que é que você precisa? Ela vai falar: nada. Nada, nada. Você não tem falta de nada? Nada. Eu estou amamentada, eu estou segura, eu estou suprida, eu estou plena, eu estou confortável, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu estou no colo da minha mãe. No colo de Deus nós temos que nos sentir assim. Então, esse Deus dentro da cabeça dos religiosos, eles consideram esse Deus como maioral entre outros deuses. A sua cabeça de religioso pagão, que pensa em Deus como poder, como uma força mágica, interventora, para quem chora mais, para quem jejua mais, para quem grita mais alto, para quem chega diante de Deus: bondoso Pai Celestial. Para falar com Deus, engrossa a voz. Então a cabeça do religioso é assim: eu estou diante de Deus. A sensação que esse cara tem é assim, que quando ele abre a voz, Deus está na correria no céu e Deus fala: para, fulano tá orando, tem que prestar atenção nele agora. Então essa é a cabeça do religioso. No ambiente da fé também, nós temos os socializados. Pastor, o que é isso? Encontra na comunidade da fé de amigos, são pessoas que têm suas relações afetivas e emocionais. E que os mantém na igreja são as amizades. O amigo saiu da igreja, ele sai também. Porque é um ambiente meio de relações afetivas. Relações afetivas. O que mantém na igreja são as amizades. O amigo muda de cidade, todo final de semana ele some da igreja. Por quê? Porque ele vai ver o amigo na outra cidade. Detesta o pastor, detesta o padre, detesta o apóstolo, mas fica lá. Por quê? Porque meus amigos estão lá. Tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa: aqui na cidade tem vários padres, mas eu gosto mais do padre fulano. Quando é ele que está na missa, eu estou lá. Eu fiquei entendendo, essa pessoa vai na igreja buscar o quê? É igual os crentes. Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Qual é o padre que vai fazer a homilia? Quem é o padre que vai estar hoje na missa? É o padre Chico ou o padre Geraldo? Quem é? É o padre Chico? Então eu vou. É o padre Geraldo? Então eu não vou. Então é isso aí. Então eu encontro também na igreja, no ambiente, os vínculos de afeto. E Deus está fora dessa equação. No ambiente da fé também, sabe quem que a gente encontra? Os militantes. É gente que confunde igreja com ONG, gente que confunde igreja com associação. A igreja tem sim a sua dimensão social, mas a igreja não é isso. A igreja, ela é o corpo vivo de Cristo. E tem muita gente que está dentro da igreja e confunde igreja com ONG. Não é. A igreja é o corpo
vivo de Cristo, que tem a sua dimensão na sociedade, mas a missão da igreja é pregar o evangelho. A palavra boas novas, ela significa evangelho. O evangelho é o quê? O Cristo Jesus chegou para reinar na sua vida. Essa é a mensagem da igreja. E quando Jesus reina na nossa vida, nós passamos não a viver mais para nós mesmos, nós passamos a viver para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E nós fazemos a vontade do nosso Pai. O que é? É relacionar com a vida, com as pessoas, como Jesus se relacionou. O apóstolo Paulo, o que ele fala? Sede, pois, meus imitadores. Ponto? Não. Paulo fala, sede, pois, meus imitadores, vírgula, assim como eu sou de Cristo. Dentro do ambiente da fé também nós temos os filósofos. Sabe como é que é, né, meu? Gente inteligente, teólogo, inteligente, que pensa teologia, filosofia, como elementos sustentadores da cultura ocidental. Mas Deus é um grande desconhecido. A experiência íntima, pessoal do amor de Jesus é algo quase que secundário, se existe. Porque o importante é a elaboração lógica, teórica da fé. Na igreja nós encontramos os moralistas. Muita gente que enxerga na igreja como a última reserva moral de valores para a sociedade. E aí tem algumas famílias que falam assim, né? Ai, para mim, estando na igreja tá bom, né? Porque é um espaço bom. É só isso. As pessoas ali são boas. Então eu nem ligo que vai. Porque ali eu sei que está protegido. Sabe como que é, né? É gente consumidor de igreja que passa aqui, deixa o filho no departamento infantil, vai passear no shopping. Vai fazer reunião de negócio. É isso aí. Entendeu? A pessoa não conhece a Deus, o que importa para ele, a igreja, é assim um ambiente de reserva moral da sociedade. Ah, é bom, né? O mundo está tão ruim, né? Ah, o mundo está tão ruim. É bom, né, a gente ir. E nós poderíamos colocar aqui um monte de gente. Oportunistas, apaziguados, né? O apaziguado é assim, eu estou aqui porque eu me sinto tão bem, tenho energia boa. Quando o coral canta, então você se arrepia todo. A orquestra, que energia, gente. Uma energia, onde tiver energia boa, essa pessoa está. Tem energia boa? Vai lá. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer, e que eu quero fazer hoje de manhã é, alguém pode considerar simplória, mas não é. Pastor, como que uma pessoa deixa de ser aculturado, religioso, socializado, militante, filósofo, moralista, e passa a ser um seguidor de Jesus? Como que a pessoa abandona tudo isso, larga isso e passa a ser um discípulo de Cristo? Como que a pessoa, ela rompe com a mentalidade religiosa e passa a andar com Cristo? Como que uma pessoa entrega a vida a Jesus? Como que uma pessoa tem a vida completamente transformada? Como é que esse momento, como que a gente consegue isso? A minha resposta é o seguinte: isso é um mistério de Deus. O cristianismo, ele é a religião da revelação. Você recebe a revelação a respeito de Jesus Cristo, e isso é um mistério. A Bíblia, a palavra de Deus, tem algumas coisas, gente, que devem nos colocar de joelhos. Dentre elas, essa palavra dos pastores, no versículo 15 de Lucas. O Senhor nos deu a conhecer. Tem que haver uma abertura no seu coração para a manifestação da presença real de Cristo. As pessoas não se prostram mais diante de Deus. As pessoas não têm mais contrição do seu pecado. O Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai dizer, você vai ler o seguinte, que aqueles que não conhecem a Jesus como Deus, tiveram os seus olhos e têm seus olhos cegados pelos espíritos malignos e pelo Deus desse século. Sabe quem que a Bíblia chama de Deus desse século? Satanás. Sabe o que significa Satanás? Adversário. O diabo não é seu amiguinho, ponto. A Bíblia chama o diabo de o grande dragão.
pata de leão, cabeça de águia, cauda de serpente, força, agilidade, sagacidade. Está pronto para destruir a sua vida a cada momento. Existe uma guerra pessoal, coletiva, regional, espiritual em todos os lugares. Sabe o que a palavra diz a respeito de Jesus? Foi para isso que o Filho do Homem veio, para desfazer as obras do maligno. Irmãos, história de manjedoura não é história de encantamento de Disney, não. Ali há uma manifestação da graça e do poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz que sobre eles ainda não resplandeceu a luz, para que pudessem perceber a face ensanguentada de Jesus. A cruz do Calvário, a glória de Deus. O Charles Finney é uma história muito interessante, porque ele pregava em um momento de um avivamento nos Estados Unidos, e ele fazia o seguinte: ele pregava e ele deixava os bancos da frente assim na igreja vazio no culto. E ele dizia o seguinte: enquanto eu estiver falando sobre Jesus, pecado, cruz e inferno, sabe o que ele dizia? Se você sentir labareda de fogo subindo sobre os seus pés, você sai do seu lugar e senta aqui no primeiro banco, que eu vou orar por você, porque quem sabe você tem uma experiência real com Cristo. E o que acontecia é que quando ele pregava, a pessoa ia sentando no banco da frente. Então a igreja ficava ali. Paulo diz que o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, né? E que o Espírito Santo guia em toda a verdade. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando nós celebramos o Natal, né, nós celebramos isso. O que, pastor? Na cidade de Davi, em Belém da Judéia, nasceu o Salvador, que é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim como aqueles pastores disseram essa frase, o Senhor se deu a conhecer, desde então o Senhor se dará a conhecer. E esse Cristo, a palavra de Deus, a vida, deixa evidências o suficiente na vida das pessoas, de quem crê e de quem não crê. Essa graça que nos prepara, essa graça que nos revela, essa graça que nos traz, essa graça que nos envolve no nosso cotidiano, na nossa vida. Sabe, nós chamamos disso de graça preveniente. É aquilo que Jesus falou quando ele foi assunto aos céus. Ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o meu Espírito Santo. Ele estará convosco, ele estará em vós. E ele convencerá o homem do pecado, do juízo e do destino. Sabe, essas circunstâncias do dia a dia, que você encontra uma pessoa e a pessoa fala: eu vou orar por você. Você de repente passou mal, foi para um hospital, o médico está ali, do seu lado tem uma pessoa que ora por você. Hoje eu conheci uma pessoa aqui na igreja que fiquei fascinado. Esqueci o nome dela. Eu olhei para ela e não conheci. De vez em quando lá a gente tem que ligar para o Dona Resolve. Dona Resolve é uma empresa que você liga lá: estou desesperado aqui, minha casa está bagunçada, manda uma secretária para mim, pelo amor de Deus. E a Dona Resolve mandou uma pessoa lá, e foi uma pessoa na minha casa. E ela olhando as nossas fotos, olhando as coisas, limpando ali, tudo, ela falou assim: você sabe que eu descobri que você era pastor de uma igreja? E Deus falou no meu coração: eu preciso frequentar uma igreja, isso sim. E hoje de manhã ela estava aqui, ela me cumprimentou, eu falei: você desculpa, eu não conheci você. Está ali estendendo para minha mão. E aí ela falou: é isso aí, sabe o que é isso aí? É graça preveniente. O que é graça preveniente? De repente você vai na casa de alguém, é um pastor. De repente você conhece alguém que é um ministro de louvor. De repente você conhece uma pessoa que toca na igreja. E o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. É assim, é isso que os pastores estão falando aqui. O Senhor se dá a conhecer. Aí você fala assim: sabe de uma coisa? Eu não posso mais viver assim. Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero que Ele nasça no meu coração.
Então nós celebramos no Natal esse mistério que ao longo desses últimos 2 anos, algumas pessoas receberam a revelação a respeito do Cristo, outros não receberam. E diz assim que quando aqueles pastores chegaram na manjedoura, disseram assim, né? E tendo visto o menino, os pastores contaram para todo mundo aquilo que o Senhor havia revelado a eles. E chegando diante da manjedoura, prostrando, entregaram os seus presentes. E aqui tem uma palavrinha muito importante para a gente entender. O adoraram, artigo definido. Adoraram o Cristo. Ali estava Maria, ali estava José. Mas adoraram o Cristo. E entregaram os seus presentes. O que significa isso para nós? Bom, eu quero terminar essa mensagem falando 3 coisas importantíssimas para o nosso coração, na nossa relação com a vida, com a igreja e com as pessoas. Igreja é esse lugar, mesmo de gente que já recebeu a revelação e gente que não recebeu a revelação. Então, para de procurar uma igreja perfeita. E se você encontrar, não entra lá porque você vai estragar. Igreja é esse lugar onde tem o Pedro que fala pelos cotovelos. E tem o João orgulhoso. Tem esse Pedro que de vez em quando o cara está no fervor e Jesus olha para ele e fala assim: nossa Pedro, não foi ninguém que te revelou isso. Quem revelou isso para você foi o meu Pai que está no céu. E daqui a pouco esse Pedro desestabilizado, Jesus tem que falar para ele: para trás de mim, Satanás, porque você está fora, você está desenquadrado agora, cara, para com isso. Então na nossa caminhada espiritual na igreja, de vez em quando alguém vai olhar para mim e falar: pastor, para com isso, esse negócio não é de Deus não, para trás de mim, Pedro. E de vez em quando, você vai encontrar alguém que vai olhar para você e vai falar assim: nossa, cara, eu estava precisando ouvir uma palavra, eu vim orando aqui no caminho, e quando você falou isso, cara, era isso que eu estava precisando ouvir. Cara, Deus usou sua vida. A igreja é esse lugar onde você vai encontrar pessoas que receberam e pessoas que não receberam. Em outras palavras, você vai encontrar o joio e o trigo. Pare de buscar a igreja perfeita. Para. Porque enquanto você está buscando uma igreja perfeita, a sua relação com Deus está... Você está tentando se relacionar com Deus dentro do seu parâmetro, dentro do seu aspecto, dentro da sua lógica. Deus, ele é uma revelação, Deus, ele se revela. Existem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu preciso de todas as respostas. Ah, irmão, para, ninguém tem todas as respostas. Ah, para mim é 8 ou 80, irmão, para, também não existe 8 ou 80. Tem dia que é 8, tem dia que é 80, tem dia que é 3,5, tem dia que é 4,5, assim a gente vai levando, Deus vai dando graça, amém, irmão? Então, para conviver com naturalidade, nós estamos misturados. Nós aqui, irmão, estamos em obras. Você está em obra. Eu sou um pastor melhor hoje do que eu fui o ano passado. E 2024 quero ser um pastor melhor ainda, em nome de Jesus. Porque não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Mas, do mesmo, nos deixa no mesmo lugar. Segunda coisa que eu quero falar para você é o seguinte: caia de joelhos. Caia de joelhos. E diga assim: Senhor, muito obrigado por nesse mistério de crer e não crer na graça que se revela. Tem muitos que não creram, ou pensam que creram e continuam com a vida do mesmo jeito. Porque assim, sabe, gente, o cara pensa que creu, mas a vida está um bagaço. Pensa que creu, em casa, quando chega, é um desespero. Todo mundo sai correndo pelos cantos, todo mundo se escondendo. Pensa que creu, quando chega no trabalho, o pessoal, pelo amor de Deus, o cara chegou. Jesus não era assim não, cara. Jesus, onde estava, todo mundo queria estar junto. Cara, uma pessoa que conheceu Jesus é um cara legal. É um cara de boa. Cara de boa. Entendeu? Ele se dá bem com todo mundo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que alcançou ele foi algo extraordinário.
que ele não merecia. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não tive que provar nada para Deus, eu não tive que fazer nada, nada. Ele simplesmente me amou e se entregou na cruz pelos meus pecados. E digo o seguinte, né? Eu quero ser encontrado entre aqueles que creram. Ore como aquele cego que disse assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Conviva com a sua fé de joelhos, irmão. Nós temos que conviver de joelho. E o terceiro, sabe o que é? O seguinte: não canse, não negligencie, não seja displicente em mergulhar nesse livro que nós chamamos de Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Porque Jesus, ele fala assim que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela testifica a respeito do Cristo. E sabe o que a Palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Creia, conviva. E aqui eu terminando esse momento, porque é só assim que os nossos olhos se abrem diante da palavra. Não uma vez, não duas vezes, mas muitas vezes testificam de mim. Hoje em dia tem tantos caminhos, né, fáceis para a gente ter acesso à palavra. Você entra dentro do carro, a maioria dos carros hoje conecta, né, o seu multimídia com o seu telefone. Aí você já coloca ali: eu quero ouvir os Salmos, Cid Moreira. É uma voz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Sabe o que é ser pobre de espírito? São aquelas pessoas que sabem que não são autossuficientes espirituais e dependem de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando falarem mal de vocês, quando perseguirem vocês. Saiba, vocês têm um galardão no céu. Vai ouvir a palavra de Deus no carro, na sua casa. Vai ouvir. Só fica ouvindo coisa ruim, você vai morrendo espiritualmente, porque essas coisas vai alimentando o nosso corpo, vai alimentando. É sobre isso que a pastora Márcia falou. Sabe o que acontece? Você se torna um repórter, você se torna um replicador de ambiente, de sentimento que você vive no dia a dia. Tudo aquilo que você vive, você sai falando, você sai contaminando, você sai dizendo, você sai falando, e você não encontra um olhar diferente, porque esse olhar vem dessa revelação do Cristo. E a revelação do Cristo você pode ter uma vida diferente, você pode viver diferente, você pode viver para um propósito, você pode tocar vidas, você pode ter paz, você pode ter esperança. Você pode viver com um coração quebrantado, sabendo que você não é o centro do universo. Há um evangelho que se prega hoje, né? Você é o centro de Jesus. Isso é mentira. Isso não é evangelho. Cristo é o centro. Nele está toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a palavra de Deus diz que aquele que não negar a si mesmo não pode seguir o Cristo. Eu nego a minha vontade, os meus desejos. Eugene Peterson, extraordinário isso. Ele diz que a sociedade agora tem uma nova trindade santa. Os cristãos têm uma nova trindade santa. Não é mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os meus santos desejos, as minhas santas necessidades e os meus santos sentimentos. Tudo que acontece, tudo que eu faço é para suprir os meus santos desejos. Eu corro atrás das minhas santas necessidades. E os meus santos sentimentos estão no centro de todas as coisas. Aí eu me relaciono com Deus assim. E Ele diz que é santo porque são absolutos. Eu sou o centro. Não é isso que a Bíblia diz. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Quando você está com seus sentimentos conturbados,
você leva isso até Jesus. Quando a sua vontade não é feita, você tem que falar assim: seja feita a tua vontade, ó Pai, não a minha vontade. Porque a vontade na minha vida é a tua vontade, não é a minha vontade. O apóstolo Paulo não disse? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe o que é isso, cara? É assim, ó, você estava morto lá, morto. Jesus chegou até você e fala assim: me dá sua mão aqui que eu vou trazer você de volta. E você estende a mão para Jesus. Aí ele te levanta da sepultura. Aí Jesus fala assim, ó: agora você vai viver para mim. Aí você fala: fechou, Cristo. Ah, pastor, mas eu não estava morto. Tá assim. A Bíblia fala assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus não podia se comunicar com a gente, porque o nosso pecado causa separação entre Deus e nós. Cristo morre, paga a sua dívida. E se você crê no Cristo, você tem a vida. Quem não crê no Cristo não tem a vida eterna. Isso é evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 3, ele fala: antes de tudo, Cristo morreu pelos vossos pecados. Isso é evangelho, irmão. Antes de tudo, ele foi morto, ele ressuscitou, e assim como ele é, um dia nós seremos também, porque Paulo fala que o Cristo, ele é a primícia daqueles que dormem. Isso é evangelho. Agora, onde você mora, onde você não mora, isso não é evangelho. Isso é enfeite do bolo. Que tipo de casa que você mora, isso não é evangelho. Quem quer ter casa bonita, quem quer morar em condomínio, quem quer carro do ano, você tem que estudar e trabalhar. O evangelho não promete isso para você. Aliás, quem promete isso é o diabo. O que o diabo ofereceu para Jesus? Tudo isso te darei, se você mudar a sua adoração. Se prostra diante de mim, porque o seu futuro é cruz, o meu futuro é isso aqui, ó. Quem ofereceu grana, poder e fama foi o diabo, não foi Jesus. Jesus, ele falou: pegue a sua cruz e siga-me, e encontre-me em paz. O convite de Jesus para nós hoje de manhã é: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É em Jesus. O Natal nos remete esse ainda. A resposta ainda é Jesus. E eu ainda tenho que tomar uma decisão. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Natal de amor. Deus amou o mundo. Nesse mundo eu estava, você está, todos nós. Que Ele deu. Ele deu. Eu quero fazer uma pergunta hoje de manhã. Será que nós temos corações aqui essa manhã que possa dizer o seguinte: Senhor, dentro do meu coração tem uma manjedoura aqui, e eu quero que o Senhor venha nascer aqui no meu coração. Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você sabe que tem uma música nas igrejas, no departamento infantil, que nós cantamos para as crianças. Assim: quem tem Jesus tem tudo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. A resposta para a sua vida não está comigo, a resposta para a sua vida está em Jesus. Porque se você colocar Jesus no centro da sua vida, no centro da sua vida, e falar assim: eu me submeto, Senhor, o Senhor agora é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Buscar na palavra, pode ter certeza, seus caminhos serão aplainados. Lâmpada
para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Existem muitas pessoas andando na escuridão. Existem muitas pessoas andando em terrenos, sabe, cheio de obstáculos, porque ainda não teve a revelação. O Senhor nos deu a conhecer. E se Ele nascer no seu coração, pode ter certeza, na hora que você chegar na sua casa, as pessoas vão olhar para você e falar assim: você está diferente, o que foi? É que eu deixei de ser um apaziguado. É que eu deixei de ser um religioso. É que eu deixei de ser um militante. É que eu deixei de ser deixei de buscar a segurança da minha caminhada nas minhas relações de afeto e de amizade, porque os meus amigos não têm. Eles mudam. A minha fé está firmada naquele que tudo pode fazer. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós nos rendemos ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nós queremos dizer esta manhã que na nossa vida, no nosso coração, não existe espaço para nenhum outro Deus. E que essa relação contigo está valendo muito a pena. Mas está valendo muito a pena. Apesar das lutas, das dificuldades, apesar das incertezas, nós temos um que nós podemos colocar a nossa esperança, porque Ele foi preparar lugar. Ele não é mais um, Ele é aquele que ressuscitou, é aquele que vive, é aquele que vem um dia nos buscar. E é nessa certeza, é nessa fé, é nessa segurança que nós depositamos a nossa esperança. Nós depositamos a nossa vida. A nossa vida é tua, Senhor. É tua. Faça da minha vida, faça da nossa vida aquilo que o Senhor quer. Que nós possamos ter um coração quebrantado, humilde, para entender, compreender e aceitar os desígnios de Deus para as nossas vidas. Assim cremos. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tenha um Feliz Natal. Mas Natal só é feliz com Jesus. Fala. Nada. Tem gente que fala assim: Natal sem roupa nova não é Natal. Natal sem viagem não é Natal. Natal, Misael, sem praia não é Natal. Natal sem peru não é Natal. Deixa eu dizer uma coisa para você: Natal sem Jesus não é Natal. Natal tem que ter Jesus. Com roupa nova, roupa velha. Com carro novo ou carro velho. Morando num apartamento de 300 metros e morando em um de 45. Tem Jesus ali, então tem Natal. Porque Natal aconteceu numa gruta. Que você tenha um Feliz Natal. Amém? Antes de eu dar a bênção, uma notícia importante para você. Quinta-feira nós temos aqui um mega, super encontro de fé. Eu vou falar sobre decisões para um 2024 extraordinário na sua vida. Domingo próximo, presta bem atenção, só teremos culto às 10 horas da manhã. O culto das 7:30 da manhã não irá acontecer. E o culto das 18 não irá acontecer. Porque à noite nós estaremos com os nossos familiares, orando ao redor de uma mesa, dizendo para Jesus: o Senhor é o centro aqui desse aniversário. Nós estamos celebrando o nascimento do Cristo. Amém? Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo,
A consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te guarde na tua entrada, na tua saída. Onde você pisar a planta do teu pé, que o teu caminho seja aplanado. Que haja luz no meio da escuridão. E que o seu rosto possa resplandecer, porque você está diante do Cristo. E que através da sua vida, pessoas possam ver o Cristo. Deus te abençoe e tenha um Feliz Natal, em nome de Jesus.